Nós cumprimentamos a você que nos assiste mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar mais um texto da Palavra de Deus, texto este que fica no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6, onde nós estaremos lendo aqui alguns versículos. Diz assim a Palavra de Deus: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós falamos aqui a respeito de um homem que era fiel a Deus. Nós, quando somos chamados para servir a Deus, uma das coisas que Deus cobra de nós é a fidelidade. Daniel, ainda jovem, foi levado para o reino de Babilônia, mas ele tinha no seu coração a palavra de Deus. Ele guardava no seu coração os ensinamentos referentes à obediência e fidelidade ao Deus de Israel. Então, mesmo estando distante, ele continuava fiel ao seu Deus. E essa fidelidade fez com que ele prosperasse, mesmo que em terra estranha. O servo de Deus, ele vai prosperar no lugar que Deus o colocar. Não importa o cargo que ele esteja executando, Deus o fará prosperar, se ele fizer aquilo de acordo com o que Deus requer, que é fazer o seu melhor. Deus quer o melhor de cada um de nós. E Daniel ali, ele deu o seu melhor. E quando o rei constituiu esses presidentes, constituiu a Daniel sobre um deles, ele se destacou ali na administração dos bens do rei. Nós podemos entender aqui, até mesmo assim, de uma forma como que uma conjectura, uma imaginação nossa, que aqueles presidentes, aqueles príncipes que estavam sobre o negócio do rei, eles, de alguma maneira, estavam sendo infiéis ao rei. E isso ficou notório na prestação de contas. Então, Daniel estava sendo pensado pelo rei em ser colocado sobre todo aquele negócio, porque ele era fiel ao rei. Ele era fiel ao rei. Ele obedecia ao rei. Então, aqueles homens, eles se levantaram contra Daniel. Eles queriam que Daniel tivesse alguma falha, mas não encontravam falha em Daniel quando analisavam a administração que ele fazia, o jeito que ele tratava as pessoas. Nada em Daniel o acusava contra o rei, não tinha brecha na vida dele. Os servos de Deus, eles precisam de agir desta forma como Daniel agia. Nós precisamos de ser exemplo
no lugar onde nós estamos, na nossa forma de viver, independente da posição dos outros. Daniel podia estar cercado de pessoas corruptas, mas ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa reta, porque o texto fala que sobre ele havia um espírito excelente. Esse espírito é o Espírito de Deus que precisa de estar sobre todos aqueles que são seus servos, que são chamados para poder fazer a diferença. Então Daniel ali, ele estava fazendo a diferença. E estes homens então disseram: não acharemos ocasião nem culpa contra Daniel, não acharemos nada contra ele se nós não procurarmos na lei do seu Deus. Pois bem, nós vemos que todas as coisas que Daniel precisava de fazer, que era cobrado pelo rei, então seus impostos eram pagos em dia. Se nós fôssemos olhar pelos dias de hoje, aquela pessoa que cumpre todas as suas obrigações cíveis, né, não deixa faltar nada, aquela pessoa que está ali com a sua água, a sua luz em dia, aquela pessoa que não tem o nome sujo no SPC, aquela pessoa que cumpre todos os seus compromissos, não deixa um rastro negativo atrás de si. Daniel era assim. Então, nós vemos aqui que eles tinham que estudar sobre o Deus de Israel para poder encontrar alguma coisa contra Daniel. Por quê? Os servos de Deus, eles têm a Bíblia como o seu manual de vida. A Bíblia é que nos dá toda a direção naquilo que nós devemos de fazer. E Daniel, todas as suas atitudes eram pautadas na palavra de Deus. Então eles iam procurar alguma coisa que pudessem acusá-lo dentro da palavra de Deus. Nós precisamos de entender que a Bíblia, ela é um livro para quem quer ser fiel a Deus. A Bíblia é um livro para quem quer obedecer à palavra de Deus. Quando a pessoa não está determinado à fidelidade e à obediência a Deus, a Bíblia para ele, ela não tem nenhum sentido, ela não tem funcionalidade, ela não tem efeito. Então essas pessoas que às vezes vêm para o meio evangélico, mas que não obedecem à palavra de Deus, elas na verdade não são evangélicos. Não são. Estão no meio, mas não fazem parte do meio. Então, aquelas pessoas foram estudar a Bíblia, foram estudar os pergaminhos ali, mas não para fazer parte do meio, apenas para se levantar contra Daniel. Mas Daniel foi vitorioso. Se lermos todo o capítulo aqui, nós vamos ver que Deus entregou uma grande vitória na mão de Daniel, porque Deus honrou a Daniel pela sua obediência, pela sua fidelidade. E assim deve ser com todos nós. Devemos ser obedientes e fiéis a Deus para que nós possamos ser honrados por Deus, vivermos verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus, tendo esta palavra aqui como a nossa bússola, como a nossa direção, não só para esta vida, cumprindo com todos os nossos compromissos, mas também para a vida eterna. Que fica essa palavra para os nossos corações, para a nossa meditação, e glorifiquemos a Deus por estar cada dia transformando a vida daqueles que obedecem a sua palavra, forjando o caráter de cada um, fazendo a diferença sobre essa face de terra. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor.